Olá, tudo bem? A gente, falando de polinômios, falou das ideias básicas, falou das operações, falou de divisão por Descartes, divisão pelo método da chave, e eu quero te mostrar agora uma ideia que se chama teorema do resto, e ela vai funcionar da seguinte maneira, veja comigo. Quando a gente pensa no teorema do resto, é porque haverão situações em que a gente não quer saber quem é o quociente, a nossa única preocupação é o resto. E há um caso especial que a gente tem que anotar aqui, que é o seguinte: eu vou falar de teorema do resto quando eu tiver divisores de primeiro grau. Certo? Se os divisores forem divisores de primeiro grau, a gente vai trabalhar com isso sem grandes problemas. O que eu quero que você veja comigo é: considere que eu tenho um polinômio p de x dividido por, olha comigo, ax mais b. Isto vai gerar um quociente q de x e vai gerar um resto r de x. Vamos dizer, legal, professor. É teorema da divisão, né? Teorema fundamental da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Perfeito. Me diz uma coisa, eu posso lhe dizer que o dividendo é igual ao divisor que multiplica o quociente, tudo isto adicionado do resto. Professor, perfeito. Pois bem, quando nós temos uma expressão cujo divisor é de primeiro grau e eu só quero saber o resto dessa divisão, o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar e vai me dizer o quê? Olha só, se eu igualar o divisor a zero, eu vou achar a raiz do divisor, que vai ser, olha, ax igual a menos b, x igual a menos b dividido por a. E aí você vai me dizer o seguinte, olha, quer dizer então que p de... Você pega esse x que está colocado aqui e põe no lugar do a. P de menos b sobre a, desculpe. Pega esse x que está colocado aqui, que é menos b sobre a, e substitui lá no lugar do x. Vai ser igual a, olha só, a que multiplica menos b sobre a, mais o b, que multiplica o quociente q de x, mais o resto dessa divisão. Só me conta uma coisa. A multiplicando e a dividindo, a gente simplifica. Olha comigo. Mais b e menos b vai nos dar zero. Então você vai me dizer que o polinômio p de menos b dividido por a é igual a zero que multiplica o quociente mais o resto. Professor, peraí. Então, zero vezes qualquer coisa, olha só, zero vezes qualquer coisa é zero. Se zero vezes qualquer coisa é zero, você vai me dizer que a gente tem um polinômio p de menos b sobre a, que é a raiz da expressão do primeiro grau, igual zero vezes qualquer coisa deu zero, o resto dessa divisão. Tá, professor, mas isso dá para aplicar em qualquer exercício? Qualquer exercício. Por exemplo, a ideia tá ali, deixa eu apagar o lado de cá. Por exemplo, imagine que eu tenho um polinômio p de x qualquer. Deixa eu pôr aqui para ti, olha só. Um polinômio, por exemplo, p de x que seja x ao cubo menos 2 vezes x ao quadrado mais 3x menos 2. Um divisor d de x que seja igual a 3x menos 6. E o enunciado, pessoal, está preocupado apenas com o resto. Você vai me dizer, professor, posso fazer método da chave para achar o resto? Pode, não tem problema nenhum. Mas se a pergunta é só o resto, e o divisor é do primeiro grau, você não pode esquecer disso? Vamos fazer o seguinte, posso ou não posso igualar isso daqui a zero? Se eu igualar isso a zero, 3x é 6, logo x vale quanto? X vale 2, 3x é 6, x vale 2. Professor, achamos, olha, a raiz do divisor que é do primeiro grau. Ao fazermos isto, você vai pegar e vai me dizer, bom, então o resto dessa divisão é igual a p da raiz. E a raiz vale 2, então é a mesma coisa que p de 2. Ou seja, o resto dessa divisão é p de 2, que vai nos dar 2 ao cubo, menos 2 que multiplica 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, tudo isso menos 2. Ou seja,
o resto dessa divisão é 8, olha comigo, 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 2 vai dar menos 8, 3 vezes 2 vai nos dar 6, tudo isto menos 2, mais 8 e menos 8, o resto dessa divisão é 6 menos 2, que dá 4. E aí você faz apenas isso e você achou o resto. Se a pergunta do exercício, veja, se a pergunta do exercício é apenas o resto e o divisor é do primeiro grau, você pode fazer apenas isso. Professor, certo? E o que mais? E é só isso. Isso é teorema do resto. O que a gente vê muitas vezes, o que nós vemos muitas vezes, são enunciados que nos dizem o seguinte, olha só. Admita que eu tenho, por exemplo, um polinômio a de x qualquer, e esse polinômio, pessoal, é igual a 2 vezes x ao cubo mais b que multiplica x, mais 6x ao quadrado, mais 6 vezes x menos 4. E ele tem um divisor d de x, que é igual a 5x mais 15, e ele vai te dizer o seguinte, olha, o resto dessa divisão é igual a 4. Eu estou inventando o total aqui. Se nós sabemos disso, sabemos o resto, temos o divisor e temos o dividendo, quanto vale o valor do bzinho que está colocado lá, ó, que é um coeficiente, acabou virando uma incógnita. Pergunta número 1. Qual é o grau do divisor? Professor, o divisor é de primeiro grau. Se o divisor é de primeiro grau, você vai igualar isto a zero e vai me dizer que eu tenho 5x igual a menos 15, que eu tenho x igual a menos 3. Se eu tenho x igual a menos 3, vê se você concorda comigo. O resto dessa divisão tem que ser igual a p de menos 3, que de acordo com o enunciado, neste caso, vale quanto? Vale 4. E aí, vamos lá. Menos 3 elevado ao cubo vai nos dar menos 27. Menos 27 vezes 2 vai nos dar menos 54. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 vezes b, 9b. Menos 3 vezes 6 vai nos dar menos 18. Tudo isso menos 4 igual a 4 lá no final. Organizando com atenção, você vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho 9b igual menos 54 com menos 22, né? Menos 18 com menos 4 dá menos 22. Com menos 54 vai nos dar menos 76. Menos 76 vai para lá positivo. 76 com 4 vai nos dar 80. Então, o valor de b nessa história, pessoal, são 80 nonos. Né? Nada impede que um coeficiente seja fracionário, negativo, número imaginário, nada. Então, você acaba de descobrir o valor de b, que era o coeficiente daquela expressão. Na verdade, a gente fez teorema do resto, mas a gente fez isso de trás para frente. Eu vou frisar uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Alguns exercícios, às vezes, vão falar de uma coisa que se chama Teorema de D'Alembert. O que é o Teorema de D'Alembert? O Teorema de D'Alembert é simplesmente teorema do resto, quando o resto der o quê? Zero. Se por acaso o resto der zero, nós estamos falando de uma coisa que se chama Teorema de D'Alembert. Teorema de D'Alembert é o caso são os casos em que o teorema do resto nos dá resto igual ao quê? Resto igual a zero. É só isso, ok? Fique atento. Nós falamos já de divisão por Descartes, divisão pelo método da chave, e eu estou te mostrando uma maneira de calcular apenas o quê? Apenas o resto dessas expressões. A gente ainda vai falar sobre Briot-Ruffini, divisões sucessivas, entre outras ideias, né? O conteúdo de divisão de polinômios é bastante extenso, fique muito concentrado nisso que a gente está trabalhando, legal? Meus caros, grande abraço, até mais!